Então, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao quarto encontro da série Colocando o Pensamento Crítico e Criativo em Ação. Hoje daremos destaque ao uso de materiais didáticos que já estão disponíveis nas nossas salas de aula, ou pelo menos na maior parte de todas elas, em como utilizar esses recursos para estimular o pensamento crítico e criativo. Boa tarde também, pessoal. Com muita alegria que a gente hoje consegue fazer a transmissão deste que é o último episódio dessa série, né? E que foi planejada com bastante carinho, bastante atenção para que a gente pudesse falar sobre o pensamento crítico e criativo, mas não apenas de uma perspectiva teórica, mas também com essa perspectiva prática, essa preocupação em tentar levar essas atividades para a sala de aula. Então, hoje a gente vai trabalhar, como o Cleiton menciona, essa questão de transformar materiais didáticos, seja o livro didático, seja jogos simples que as pessoas costumam ter em casa, para o uso disso no aprimoramento do pensamento crítico e criativo e matemático. E antes de começarmos formalmente, quero mais uma vez agradecer a Coordenação de Integração das Licenciaturas da Universidade de Brasília, agradecer ao CRTE da Coordenadoria Regional de Ensino de Samambaia, no Distrito Federal, por essa parceria na produção dessa série e que tem tido todo cuidado conosco, viabilizando as condições de realização. E agradecer também o suporte do nosso grupo de pesquisa, o Grupo PI, Pesquisas e Investigações em Educação Matemática, pelo apoio, pela colaboração e pelo suporte durante toda a preparação e realização dessa série. Então, mais uma vez, eu, Cleiton Hermes Gontijo, e Matheus Gianni Fonseca, com vocês neste episódio. Apenas recapitulando mais uma vez, a gente tem mencionado todo encontro que nós temos, né, sobre o conceito que ancora o nosso trabalho. Então, apenas mais uma vez para reforçar a ideia de que o pensamento crítico e criativo e matemática que estamos utilizando para falar das atividades, usar as técnicas, usar oficinas de estímulo, se baseia nessa ação coordenada de geração de múltiplas e diferentes ideias, que envolve, então, a geração de ideias diferentes e ideias que são incomuns, ideias originais. E, junto com isso, junto com esse ato, com essa ação de gerar ideias, aquela capacidade de analisar esses pensamentos, analisar essas ideias, analisar essas estratégias, sendo crítico também na produção dessas respostas. Então, apenas destacando novamente o conceito, aí embaixo tem o referencial do artigo e também ao lado você pode, com o seu celular, fazer a leitura do QR Code para te levar direto à página da revista onde esse artigo foi publicado. E aí, para iniciarmos, antes de falarmos exatamente da dinâmica dos materiais didáticos, uma história que ela é muito popular na internet, muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter lido essa história, mas que é muito interessante para nos mostrar essa dimensão crítica e criativa que os estudantes podem ter, ao mesmo tempo que nós, como professores, por vezes achamos que os questionamentos que nós fazemos são questionamentos óbvios e que vão levar para uma resposta específica. E se a gente dá margem, se a gente estimula que os estudantes possam, de fato, em sala de aula, perceberem um clima de criatividade, a gente vai perceber que diferentes respostas podem surgir. E que nossa pergunta talvez não fosse tão óbvia assim, né? A pergunta foi preparada de um jeito e as respostas podem aparecer de outro. Então, essa historinha, ela dizia um professor de física que estava ali sendo um juiz, porque está tendo um embate entre um estudante e um professor de física. E aí esse professor que está sendo o juiz, aí ele fala que a questão dizia: mostrar como pode-se determinar a altura de um edifício bem alto com o auxílio de um barômetro, né, como essa figurinha aí do lado, né, esse instrumentozinho. E aí uma resposta desse estudante dizia o seguinte: leve o barômetro ao alto do edifício e amarre uma corda nele. Baixe o barômetro até a calçada e em seguida levante medindo o comprimento da corda. Este comprimento será igual à altura do edifício. E, de certa maneira, essa resposta demonstra uma estratégia para se alcançar a altura desse edifício, para se alcançar a resposta. A pergunta era a altura e tinha que usar um barômetro. Só que, certamente, o professor, quando elaborou esse questionamento, não estava pensando em usar o barômetro como um peso para baixar a corda do alto do edifício. Então,
foi proposto aí, esse professor juiz, ele tenta relativizar e fala, não, mas espera aí, talvez a questão não estava clara, o estudante então não usou da forma que você queria, mas vamos então fazer uma nova tentativa, usando agora o conhecimento de física. Beleza? Aí deixou isso claro para o estudante, marca aí que eles têm uns 5, 6 minutos para responder a questão e deixa com que ele elabore. E aí essa historinha, inclusive, ela vai falando que ele tinha 6 minutos, nos primeiros 5 minutos ele nada fez. E esse professor juiz estava começando a achar que, de fato, ele tinha elaborado essa resposta por não saber outro caminho. Mas aí, no último minuto, ele vai lá e registra. Vá ao alto do edifício, incline-se numa ponta do telhado e solte o barômetro, medindo o tempo T de queda desde a largada até o toque com o solo. Depois, empregando a fórmula específica, calcule a altura do edifício. E aí, conferir nota máxima. Porque, embora também não era o conceito de física esperado naquele momento, bom, ele usou algum conhecimento de física. E aí o professor que estava sendo o mediador, aí, o juiz, ele até conversa com o estudante falando, olha, eu achei que você não fosse responder, porque tinha passado muito tempo, né, e tudo, e ele falava que, na verdade, ele tinha muitas respostas. Muitas respostas. Ele estava escolhendo qual era mais interessante para ele colocar ali. E aí, quando ele fala que tem muitas respostas, esse professor, não. Então, quais são as outras respostas possíveis? E ele fala outras 4 respostas, né? Então, pode-se medir a altura do barômetro e o comprimento de sua sombra, projetada no solo, bem como a do edifício. Depois, usando regra de 3, determinar a altura. Pode subir as escadas do edifício, fazendo as marcas na parede, espaçadas de acordo com a altura do barômetro. E contar o número dessas marcas até descobrir, de fato, a altura, então, do edifício. Amarrar um barômetro na ponta de uma corda e balançá-la como um pêndulo, na altura do chão e na altura do topo. E comparar as informações constatadas. E a última que ele coloca, até com uma situação bem interessante, que aí não realmente, ele até fala, essas respostas não necessariamente têm um conhecimento de física, né? E essa última é o que ele coloca de um cenário mais prático. E se não for cobrada uma solução física para o problema, existem outras respostas. Por exemplo, pode-se ir até o edifício e bater a porta do síndico. Quando ele aparecer, disse, caro senhor síndico, trago aqui um ótimo barômetro. Se o senhor me disser a altura desse edifício, eu lhe darei o barômetro de presente. E aí ele, então, coloca diferentes situações. Essa história, alguns sites atribuem a alguma autoria diferente de outros, então a autoria está imprecisa, e nesse QR Code também você consegue ir para uma das páginas que tem a história completa. E aí percebam que as estratégias para se resolver o problema inicial, que era a altura do edifício, são diversas. Aí quando você fala, não, necessariamente tem que usar o conhecimento de física, olha, não, necessariamente tem que usar tal coisa, aí você começa a filtrar exatamente o que você espera avaliar, o que você espera que o estudante percorra. Mas uma proposta inicial que estava aberta para esse estudante, ele pensou de diferentes maneiras. E eis um exemplo de criatividade. E aí chama a atenção a necessidade que nós temos de nos preocuparmos com a questão que a gente elabora, com a questão que está diante do estudante. Porque quantas vezes a gente pode, de repente, estar dizendo que a questão está errada, a resposta está errada, sendo que talvez tenha sido uma diferença de interpretação. Talvez tenha sido essa margem para a criatividade que ele percebeu e que ele sentiu a vontade de expor ideias diferentes. Bom, em relação ao livro didático, então, a gente separou aqui alguns trechos de livros do ensino médio, de ensino fundamental, apenas para a gente poder comentar também algumas coisas, né? Então, por exemplo, aqui a gente traz um primeiro exemplo de probabilidade, do livro do 3º ano do ensino médio. E esse livro, ele tem lá uma questão que é trivial, uma questão bem comum, quando a gente começa a estudar probabilidade. Então, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade da face superior apresentar o número 3, o número menor que 7, o número menor que 1, um divisor da soma dos pontos de todas as faces do dado. E essas questões, elas normalmente aparecem quando a gente está trabalhando probabilidade em sala, seja a gente mesmo apresentando no quadro ou no livro didático. O que chama a atenção, por exemplo, deste livro, que a gente até destacou aqui, são esses quadrinhos de reflita, que por vezes eles ficam ali do cantinho do livro, e a gente acaba passando batido, né? Acaba, às vezes, falando resolva de 1 a 10 e não pensa muito no reflita. Mas aí a gente já tem, qual é a soma das probabilidades de todos os eventos simples do lançamento de um dado.
Isso é interessante, né? De repente o estudante pode ser conduzido aí a calcular a probabilidade de sair o número 1, de sair o número 2, de sair o número 3 e pensar sobre essa soma. Podemos registrar a probabilidade de um evento nas formas fracionária, decimal ou percentual. É interessante também ter esse questionamento de que outras maneiras nós podemos representar um número. Inclusive, é um exercício de criatividade bem simples, você colocar às vezes um número e pedir para que o estudante represente aquele número a partir de diferentes representações, né? Coloque diferentes representações para aquele número. Então ele pode usar fracionário, ele pode usar decimal, ele pode usar, na verdade, frações equivalentes, né? Que são diferentes entre si, mas que possuam a representação de uma mesma quantidade. Mas além disso, a gente traz aqui, por exemplo, mais algumas sugestões que poderiam ser agregadas a um problema como esse. Por exemplo, nesse caso, um problema do slide aqui, isso. Bom, elabore mais perguntas sobre possíveis respostas dos dados e passe ao colega. Aí vem aquela questão, se a gente lembrar do encontro passado, a gente falou de técnicas de criatividade, técnicas de estímulo, a gente vai lembrar que a elaboração de problemas, ela também é uma estratégia interessante. Então, por que o estudante apenas tem que responder os problemas que estão no livro? Ele pode utilizar do contexto que o livro traz para elaborar os próprios problemas. E elaborar problemas que pode ser passado para o colega, e aí o colega resolve, volta para ele, e ele pode corrigir esse problema, ele pode verificar se a resposta bate com a que ele propôs inicialmente, ele pode verificar se a estratégia é a mesma. Então, muda um pouquinho essa dinâmica de não apenas responder, mas de perceber que ali há um contexto, e que a partir desse contexto, ele também pode elaborar problemas. E nesse ato dele elaborar problemas, ele começa a ter algumas sacadas, algumas visões que talvez antes ele não tinha. Ele começa a se preocupar em de repente, verificar quais são as características que ele quer colocar do dado a ser sorteado, do número a ser sorteado, quantas jogadas a pessoa vai ter, se as jogadas vão ser de 2 dados simultaneamente, coisas desse tipo. Uma outra questão que pode ser agregada. Pense em outras situações que se aplica o estudo da probabilidade. É possível se calcular? Então, outros contextos clássicos que a gente utiliza quando fala de probabilidade: baralho, dado, moeda, sorteios de maneira geral, né? Loteria. Mas a gente pode, então, abrir, a partir desse exemplo, falando, pense no seu dia a dia, na sua vida, no trabalho dos seus pais, dos seus responsáveis, na dinâmica do comércio. Tem como você colocar um cálculo de probabilidade aí? Você entende que há possibilidade de calcular a probabilidade de algo acontecer? E aí, diferentes contextos podem surgir. E aí essa pergunta, é possível se calcular? É justamente para verificar se o estudante consegue elaborar um problema de probabilidade e elaborar um problema que é passível de resolução. E se não é passível de resolução, pelo menos não instantaneamente, não naquele momento, de repente refletir sobre o que é necessário para se responder problemas dessa natureza que foram gerados, né? Bom, e aí esse outro probleminha também, ele tem a ver aí com uma distribuição de conjuntos, né, em diagramas de Venn. Então, em um grupo de 200 alunos de língua estrangeira, você tem aí uma divisão de pessoas que fazem italiano, japonês, alemão. Aí você começa com as interseções entre italiano e japonês, italiano e alemão. Pessoas que estudam 3 línguas. Então, a gente faz aquela distribuição de diagrama de Venn. E a partir dessa distribuição, o livro mesmo, esses são itens que estão no livro, né? Construa um diagrama de Venn, se um aluno é escolhido ao acaso, qual a probabilidade dele falar 3 idiomas, 3 línguas, né? E aí você tem 5 questõezinhas que são interessantes, estão baseadas num problema de conjuntos, mas a gente pode também agregar alguma coisa a mais. Então, pensando em outras 2 perguntas aqui como sugestões, que outros problemas podem ser feitos a partir desse problema? Que outras perguntas podem ser feitas a partir desse problema? Em grupos, criem problemas similares a partir de sua sala de aula. Porque ali a gente fala de idioma, mas por que não sugerir que os estudantes, de repente, elaborem um questionário rápido com a turma? Quem gosta de esportes? Quem gosta de futsal? Quem gosta de vôlei? Quem não gosta de esportes? Por que eles não elaboram alguns contextos ali também, entrevista a turma, fazem essas distribuições, calculam essas distribuições no diagrama de Venn e a partir disso calcula as probabilidades.
É possível, com esses cálculos de probabilidades, eles inclusive depois brincarem de realmente sortear num saco, né, um determinado número colocando o nome das pessoas num saco preto ali, sortear as pessoas e brincar sobre a porcentagem de vezes que esses nomes saíram e comparar isso com a probabilidade. Então dá para se estender. Um problema que a princípio seria uma pergunta e resolvida apenas em 5 minutos, pode se estender como uma dinâmica a ser trabalhada em sala de aula, uma dinâmica que vai demorar, por vezes, aí uma aula dupla, dependendo de tanto que a gente estica e problematiza com os estudantes. Perceba que o importante aí é estimular o estudante a gerar suas ideias, e gerando suas ideias, analisar criticamente as ideias, as estratégias, as possibilidades de resolução, inclusive se os problemas que são gerados são passíveis de resolução. Esse é um outro probleminha também, não necessariamente retirado de livro didático, tá? Esse já como sugestões também, mas trabalhando com funções circulares, né? Funções seno, função cosseno. E aí, colocando... se a gente lembrar do encontro passado, a gente utilizou de algumas técnicas, a gente apresentou algumas técnicas, e algumas dessas técnicas eram relações forçadas, outra era lista de atributos, checklist. E aí é bem um momento para se trabalhar com uma dessas técnicas, né? Por exemplo, lista de atributos. É pensar quais as características da curva dada a seguir. E aí é uma curva de uma função seno, e ele pode observar várias coisas, como período, como amplitude, e se essa amplitude pode ser modificada ou não. Ele pode fazer a associação entre apenas o gráfico e a lei que forma esse gráfico. Então, há espaço para que ele anote diferentes características. E no ato de anotar as diferentes características, ele reflita sobre isso. E aí, assim, a letra B, falando para comparar dois gráficos diferentes. E aí, a gente pode apresentar uma função seno e uma função cosseno para que eles comparem, olhando o desenho, ou, dependendo de como estão os estudantes nesses conteúdos, pedir apenas para que eles comparem, e sem apresentar as figuras, inclusive. Porque a ideia é que eles façam as relações forçadas entre essas duas figuras. E percebo aí também o que há de comum, o que há de diferença, o que há, de repente, de complementariedade, e possa ir anotando. No ato de refletir sobre essas características, certamente eles vão observando com mais critério essas figuras. E com isso pode contribuir uma série de coisas, inclusive depois, quando se perguntar de aplicações da função seno, aplicações da função cosseno em outros contextos. E aí, a gente sugere esses exemplos aqui, porque são exemplos bem parecidos com o que o livro didático traria. Agora, num exemplo de livro didático que a gente retirou para trazer aqui, a partir depois de toda uma lista de exercícios que o livro trazia a partir de função seno, função cosseno, ele trazia uma atividade de investigação. Ele colocava um probleminha um pouco maior, né, até um problema de pesquisa, e aí colocava os procedimentos, né, reúne-se com 4 colegas, escolha um dos temas, como acústica, astronomia, ciclo das marés, depois devem elaborar um vídeo e discutir sobre esse vídeo, apresentar, e perceba que o próprio livro, nesse caso, já trazia uma atividade de pesquisa que permite os estudantes usarem sua criatividade, inclusive para escolher em qual contexto querem trabalhar. E, por vezes, os livros didáticos trazem isso. Mas, por vezes, seja também pela dificuldade do tempo, seja por essa questão de ter que trabalhar o conteúdo e o tempo ser um dificultador, mas, por vezes, essas atividades são deixadas de lado. A gente apenas coloca aqui hoje para que a gente relembre que existem, de repente, campos nos livros didáticos que não são utilizados com tanta frequência. E eles, por si só, já são um bom indicador, pelo menos, para que a gente possa trabalhar sinalizando aí mais elementos para estimular a criatividade, a criticidade em matemática. Esse outro exemplo, também do mesmo livro ainda, né? Ele é interessante porque ele está falando de sons, ele traz uma série de informações sobre sons, sobre vibrações, decibéis, e aí ele coloca alguns questionamentos, e a letra A, por exemplo, desse questionamento, ele coloca: com base nas informações destas páginas,
cite alguns exemplos de situações que podem gerar sons muito altos que podem ser prejudiciais à saúde. Aí você já tem um arcabouço, né, uma lista de respostas possíveis e que vão variar de acordo com a vivência de cada estudante. E aí eles podem gerar isso, podem debater se um concorda ou não, se de repente algum som é ou não prejudicial à saúde, pensar, pesquisando aí, a partir da letra B, sobre os níveis de ruídos em decibéis, o que seria então um nível que é prejudicial, o que não é, se a gente tem algum parâmetro. Então, questionar sobre uma série de situações que, por vezes, basta o contexto. A gente, para trabalhar com uma aula que a gente possa perguntar e permitir a criação, permitir a indagação, por vezes, a gente basta jogar um bom contexto, um tema que faça sentido para todos, para o estudante, para o professor, e um tema que ele consiga perceber que existem elementos matemáticos. Até para fazer essa conexão, essa ida e vinda do pensamento criativo de forma geral e o pensamento criativo já atrelado também à matemática. Outro exemplo também de organização e apresentação de dados. Então, o capítulo iniciava falando de censo, e aí algumas das perguntas são direcionadas a isso, mas um quadrinho desses reflitam, que estava aí do lado, tinha reúne-se em grupo de 3 alunos, pensa em 6 perguntas que consideram importantes para figurar em um possível questionário da coordenadora Rosa, que é a personagem apresentada no livro. E a gente pode perceber também que tem essa questão. Que tipo de pergunta vai ser uma pergunta adequada, vai ser uma pergunta interessante para se fazer a uma pesquisa como o censo, a uma pesquisa que vai ser feita com muitas pessoas e que depois você vai tabular. O Cleiton mencionou, mas acho que na primeira oficina, de uma oficina que nós trabalhamos na pesquisa com a escola em Taguatinga, que era de consumo consciente, consumo saudável e consciente. Naquela oportunidade, foi falado para os estudantes que eles deveriam elaborar perguntas, elaborar problemas a partir de uma série de indicações que eles tinham dado de preferência. Afinal de contas, eles tinham lá uns adesivos representando suas lanchonetes e falavam o seguinte: olha, qual é a lanchonete que você mais gosta? E aí eles foram colocando, então, associando a diferentes lanchonetes. E aí depois falou: vamos olhar para aquele gráfico e pensar em quais problemas podemos gerar. E um dos problemas que um dos estudantes naquele momento tinha gerado era: qual é o sanduíche mais gostoso? E naquele momento foi problematizado no sentido de: será que é possível responder qual é o sanduíche mais gostoso a partir da leitura desse gráfico? Aí logo alguém já começa a se manifestar falando: não, qual é a lanchonete que tem maior preferência? Porque aí aquilo está indicado no gráfico. Então, da mesma maneira, a gente pode pensar nessas perguntas. Eu posso fazer alguma questão que depois, para fins de tratar esses dados, vai ser mais complicado, as respostas vão ser muito amplas. E aí, os estudantes perceberem que as perguntas mais objetivas, nesse caso, serão mais úteis para a ideia do censo, já é algo que agrega bastante e que vai colaborar quando ele tiver que pensar em novas ideias, quando ele tiver que gerar novas estratégias. Assim como também, nesse outro exemplo, coloca algumas características que a pessoa acha importante para que possa gerar uma amostra representativa em uma outra pesquisa. Um exemplo bem parecido também, retirado do livro. A respeito de áreas de volumes, aqui, pessoal, a gente acabou sintetizando muitos de exercícios de livros didáticos apenas para a gente problematizar. A ideia realmente é colocar aqui as possibilidades que esses exercícios trazem. Claro, de acordo com o nível escolar que cada um atua, a gente pode fazer as devidas adequações. Mas a ideia realmente é perceber como o exercício pode ter uma outra abordagem, como ele pode ser ampliado a partir dessas problematizações. Esse exercício, inclusive, foi tirado de uma amostra de divulgação de um livro didático, e aí ele coloca também, né, eu quero pintar as 4 paredes e tal, quantas latas de tinta eu terei de usar? É uma pergunta que, a princípio, você já fala: olha, tá tudo bem, tem uma resposta única. Mas será que questionar sobre quais são as estratégias válidas, ou quais foram as estratégias adotadas, já não seria um caminho interessante para que a gente possa estimular o estudante a ter voz, a demonstrar o que ele pensou?
não necessariamente todos os estudantes vão fazer seguindo exatamente os mesmos passos. E aí, com base na planta, elabora uma atividade sobre medida de superfície a ser resolvida por um colega. Depois de resolvida, corrige a atividade. Esse exercício, inclusive, esse aqui, ele está no livro didático que a gente tirou, e é um exercício muito, muito interessante. Ele tem a mesma ideia daquele que a gente sugeriu anteriormente sobre a probabilidade do estudante gerar um exercício, e com isso ele vai ter que resolver, passar para o colega resolver, e daí então começar essa comparação de resoluções, né? Então, explicar o raciocínio daquela primeira pergunta, ou verificar se a resposta que o colega encontrou foi a mesma, comparar as estratégias adotadas, são outros questionamentos que podem ser agregados àquele exercício, àquele problema do livro. Em relação aqui a uma outra figura, já então figura plana, e encerrando basicamente essas sugestões de livros didáticos, para a gente poder mostrar também outros materiais que podem ser trabalhados em sala de aula, a gente tem um exercício bem simples, que é um retângulo, tem uma área de 120 centímetros quadrados, e sabendo que seu comprimento e sua largura são números inteiros, responda. E aí a gente tem quais são as possíveis medidas do comprimento e da largura do retângulo. E claro que nessa situação, poderia sair apenas uma resposta, poderia sair apenas 1 em 120. Agora, se a gente está querendo justamente trabalhar com esse pensamento divergente, com essa ideia de múltiplas respostas, a gente vai encontrar diferentes situações, a gente vai encontrar diferentes respostas. E com essas diferentes respostas, o estudante vai ter essa possibilidade de agir mais. E percebe que toda vez que a gente dá essa voz de múltiplas respostas, você consegue trabalhar com diferentes técnicas de criatividade também. Seja o brainstorming para eles gerarem as ideias, seja as relações forçadas, seja a questão de você adaptar a outros usos e assim por diante. E aí qual a possibilidade que resulta no menor perímetro? Então, nesse caso, ainda está bem interessante o fato de ter a ideia do pensamento criativo, que é quando ele vai gerar as respostas, essa multiplicidade, e do pensamento crítico, quando ele tem que escolher aquela que seria a que vai lhe indicar o menor perímetro. Então, combinando essas duas capacidades de pensamento. Como o Matheus anunciou, o nosso objetivo de hoje é falar de alguns instrumentos presentes na sala de aula, na escola, e que podem ser trabalhados para estimular o pensamento crítico e criativo. O livro didático, certamente, é um instrumento precioso, praticamente disponível em todo o país a partir do Programa Nacional do Livro Didático, mas outros mecanismos e outros instrumentos também estão presentes. Um deles é a calculadora. Um instrumento relativamente fácil de ser encontrado, uma boa parte, ou poderia dizer quase todos os aparelhos de telefone celular têm uma calculadora, dependendo das possibilidades dos estudantes, né, em relação ao seu poder econômico, esse instrumento poderá estar facilmente na mão de cada um deles a partir dos seus telefones celulares ou de materiais que a própria escola possui. Então, nós vamos sugerir algumas alternativas, né, pensando nesse instrumento tecnológico de fácil localização, de fácil acesso, né? Então, a primeira coisa que a gente poderia pedir para os estudantes de uma calculadora é pedir para que eles pudessem inventar funções para que a calculadora se torne mais útil. Aqui nós não estamos trabalhando diretamente com cálculo matemático, quando pedimos esse tipo de sugestão, mas estamos trabalhando com pensamento divergente para que o estudante possa se apropriar melhor do instrumento, pensar melhor nas suas funcionalidades e, então, criar ideias para trabalhar com esse instrumento. E, ao criar uma nova função, gostaríamos que eles também pudessem, então, discutir qual é a função para essa nova proposta, né, para esse funcionamento. Então, a primeira atividade seria muito mais geral, de explorar o instrumento, perceber as suas potencialidades, as suas características e inventar novas funções para ele. Nesse mesmo sentido, poderíamos perguntar para eles, né? Descubra quais funções podem ser úteis para você, justifique suas escolhas. Então, novamente, invente mais funções, como é que elas funcionariam, cada uma delas poderia favorecer o funcionamento da calculadora. Depois de explorar essas atividades, aí temos algumas sugestões de algo mais prático no sentido matemático. Um problema investigativo para explorar o pensamento crítico dos estudantes por meio da calculadora
poderia ser dessa maneira, né? Apresenta-se para os estudantes algumas operações de multiplicação, como 6 vezes 2, 66 vezes 2, 666 vezes 2, 6.666 vezes 2. Ao fazer este cálculo, poderia ser manualmente, mas poderia ser feito diretamente pela calculadora por uma questão de tempo, poderíamos perguntar para os estudantes o que eles observaram, se havia algum processo semelhante, alguma recorrência, algum padrão entre as respostas encontradas. E então pedir para que eles deixassem a calculadora de lado, mas observando o padrão encontrado, que eles pudessem responder a uma conta que seria o que 6.666.666 vezes 2. O que poderia ser esse resultado sem necessidade de fazer uso da própria calculadora? Então, perguntar qual é a regra, né? Qual o padrão que se estabelece? E, uma vez entendido o padrão, pedir para que eles possam criar um outro semelhante, né? E aí, nesse caso, sugerindo como fazer esse padrão, mas multiplicando por 3 ao invés de 2. Um outro exemplo que poderíamos também chamar de interessante para trabalhar com a calculadora, estaríamos trabalhando um pouco das regras para trabalhar com expressões numéricas, né? Então, pedir que os estudantes pudessem utilizar a calculadora e, por meio dessa calculadora, fizessem as operações que estão indicadas, né? Só para exemplificar, na letra A, 34 vezes 12 mais 34 vezes 25. Observem que a letra B e a letra C, elas são, elas são semelhantes, expressam o mesmo resultado que a letra A, porém são escritas de uma maneira diferente. Então, pediria para os estudantes fazerem essas operações e dizer o que aconteceu em termos de resultados. E aí, novamente, perguntar para eles por que esses resultados são iguais. E aí eles iriam estar discutindo que poderiam estar trabalhando com a ideia de agrupamento, né? Então, colocando um termo comum em evidência e trabalhando da mesma forma essas operações e, dependendo da forma da escrita, eles estariam trabalhando com a distributividade ou apenas trabalhando por etapas. Então, eles poderiam perceber essas propriedades de uma maneira prática por meio do exemplo. E também, ao observar o que poderia acontecer ao resolver as letras D e E, eles perguntarem o que acontece diferente. E eles mesmos criarem outros exemplos para explorar e se apropriar do conceito a partir dessa produção de muitas ideias semelhantes para internalizar o conceito e, ao mesmo tempo, estimular esse pensamento mais flexível e entender melhor as relações que estão envolvidas nos números. Aqui ainda mais alguns exemplos, né? Essa primeira atividade semelhante a uma que já foi reportada anteriormente, que era do 6 vezes 2, 66 vezes 2, mas agora, um 8 vezes 8 mais 13, 88 vezes 8 mais 13, enfim, novamente pedir para que eles possam analisar o que está acontecendo, qual é esse padrão, criem justificativas, criem suas argumentações para explicar aquilo que eles estão desenvolvendo. E um outro exemplo, para que eles possam observar como os números estão dispostos aí no teclado. Eles vão observar que há um padrão em todas as calculadoras, os números estão nas mesmas posições, que eles pudessem identificar os números que estão nas linhas, nas colunas e também nas diagonais, e pudessem então fazer operações com esses números. Eles iriam observar que se eles multiplicassem, por exemplo, ou somassem um número formado pela diagonal 159 e também pelo sentido inverso deste número, o 951, essa soma daria o resultado de 1110. Eles fizessem o mesmo com cada linha, com cada coluna, vão encontrar o mesmo resultado. Como problema investigativo. O que vocês percebem? Expliquem o que aconteceu. Então, eles poderiam exercitar novamente o pensamento crítico e a criatividade para elaborar os seus argumentos, propor diferentes formas de explicar os padrões que eles encontraram e, com isso, também se apropriar um pouco mais tanto de um repertório matemático como do seu poder de argumentação. Um outro campo bastante rico para ser explorado em sala de aula são jogos. Aqui nós vamos mostrar exemplos de 2 jogos bastante presentes no cotidiano das pessoas. Do ponto de vista cultural, praticamente em todos os lugares do nosso país nós encontramos baralhos e dominós, e nós vamos pensar uma utilidade diferente, que não é apenas jogar uma partida
ou transformar a regra do jogo tradicional, colocando elementos matemáticos de operações numéricas ou de outros tipos de conteúdos. Uma primeira atividade, nós mostramos no nosso último encontro, as nossas oficinas, elas costumam seguir um certo roteiro, né? E esse roteiro, uma primeira atividade, nós chamamos sempre de aquecimento. Uma primeira atividade com o dominó poderia ser explorar, o que nós chamamos aí de uma mágica, em que pedimos ao estudante para escolher aleatoriamente uma pedra do dominó, depois pedir para que ele possa dobrar, né, o valor dessa peça. Depois, escolher um dos números, né, uma peça que ele selecionou 3 e 5, ele escolher um desses dois números, ou 3 ou 5, pedir para que ele multiplicasse esse número que ele escolheu. Aí, por exemplo, se ele tivesse escolhido 3, pedir para ele multiplicar o 3 por 2, depois ele somar 3 a essa resposta, pegar o resultado encontrado, multiplicar por 5, depois adicionar outro número dessa peça, no caso o 5, né, que ele ainda não havia trabalhado com ele, e no final, pedir para ele subtrair 15 desse resultado. Podemos perguntar para ele, qual foi o resultado encontrado? Então ele diz 35. Então podemos dizer, olha, se você encontrou 35, a peça que você tem, uma peça tem 3 e tem 5. Né? Qual é a finalidade desse tipo de situação? Aí podemos perguntar para ele, o que você percebe? Repetir essa mesma atividade mais uma vez, ou 2, 3, 4, 5 vezes com os alunos, pedir que eles testem entre eles, seguindo a resposta e verificarem qual é o padrão, como é que eles poderiam explicar isso. A partir dessa mágica, nós podemos trabalhar conteúdos da álgebra dos anos finais do ensino fundamental, mostrando para eles como é que seria a escrita algébrica que explicaria qualquer um dos resultados. Né? Às vezes, esconder o segredo da mágica vale a pena porque ela possa ser replicada outras vezes. Mas, nesse caso, vale a pena para os estudantes entenderem que por trás dessa brincadeira, por trás da adivinhação, existe uma matemática que está no nível de alcance deles e que eles podem, a partir do aprendizado de uma mágica como esta, criar outras mágicas para testar com seus colegas, com seus familiares. Novamente, nós estamos colocando o pensamento criativo no sentido de criar outras opções. A partir de algo existente, produzir variações e explorar essas variações. E ao passo que eles fazem isso, mais uma vez, eles reforçam seus aprendizados no campo da matemática. Uma outra tarefa que nós consideramos assim, muito interessante para trabalhar com dominó, e nesse caso, nessa tarefa em particular, trabalhar com padrões, é pedir que os estudantes possam formar duplas, poderiam ser quartetos também. O importante é que seja uma atividade feita de uma pessoa com outra, de uma dupla com outra dupla, um trio com outro trio. Mas grupos grandes favorecem menos o diálogo, o debate e a reflexão por parte de todos os estudantes, porque um pode, mesmo aprendendo com o outro, né, não criar as suas hipóteses, mas se apegar às hipóteses dos outros. Né? Então, uma vez formado duplas, esse material, essa brincadeira, ela é composta de 2 materiais. Um é um conjunto de cartas de regras e o outro são as peças do dominó. Então, vamos pedir que um estudante fique com as peças do dominó e o outro estudante fique com as regras que estão expostas nessa carta. Então, vocês estão vendo aí projetados, temos aí 16 regras. E, então, um estudante que vai estar com as regras vai sortear uma entre elas. E o outro vai trabalhar, então, com o dominó. O que nós vamos pedir? Aquele que está com o dominó vai virar uma peça. E vai perguntar para aquele que está com a regra se a peça que ele tem se adequa à regra. Então, aí temos um exemplo prático. O estudante que retirou a fichinha da regra, ele retirou a seguinte cartinha. Os valores das 2 peças são iguais. Aquele que está trabalhando com o dominó vai virar uma peça do dominó e vai perguntar, olha, a minha peça é um 3 e um 2. Essa peça está de acordo com a regra? Aí o estudante vai dizer sim ou não. Nesse caso, o estudante vai dizer não. Então, o estudante vai pegar e virar outra peça do dominó. Ele vira uma peça 4 e 2. Ele faz novamente a pergunta. Essa peça se adequa à regra?
E o outro estudante vai dizer sim ou não. Nesse caso, ele vai dizer não. Ele vai virar, portanto, uma terceira peça de dominó. 3 e 4. Mais uma vez, ele vai perguntar: essa peça se adequa à regra? Ele vai dizer novamente sim ou não. Nesse caso, não, porque não está adequada para a regra. O estudante vai virar uma quarta peça do dominó. Ao virar essa peça, ele faz novamente a pergunta: essa peça está adequada à regra? E o estudante vai dizer sim ou não. Nesse caso, o estudante vai dizer sim, porque a regra diz: o valor das duas partes são iguais. Quando isso acontece, o estudante então deve separar essa peça que está adequada à regra e vai continuar virando novas peças. Ele já poderia, ao ver essa peça que está adequada à regra, tentar arriscar adivinhar a regra. Mas, eu diria, né, e possivelmente o estudante vai dizer, que é prematuro, apenas com uma peça, tentar acertar a regra. Então ele vai continuar virando novas peças. E aí ele vira mais uma peça, a peça 5 e 6. Ele pergunta novamente: os valores, as duas partes são iguais? E aí o estudante vai dizer: não, não são iguais, não estão adequadas à regra. Ele vira uma outra peça, 5 e 2. Pergunta novamente: essa peça está adequada à regra? E o estudante vai dizer: não, não está adequada. Por fim, ele vira mais uma peça, 3 e 3. E ele vai perguntar: essa peça está adequada à regra? E o outro estudante vai dizer: sim, está adequada à regra. Portanto, ele separa essa peça. Nesse momento, o estudante que estava trabalhando com o dominó, ele tem duas pedras separadas, 2 e 2, 3 e 3. Então, ele já pode começar a ensaiar qual é o critério que está na cartinha do seu adversário, do seu colega. Ele pode observar: bom, uma peça é 2 e 2, a outra é 3 e 3. Ele já pode começar: será que eu chuto uma resposta? Será que eu tenho segurança para dizer qual é a regra? Ele poderia dizer: olha, observando as duas peças que eu tenho aqui, estão de acordo com a regra, eu posso dizer que a regra diz: os valores das duas partes da peça são iguais. Então, se ele fizer isso, ele observou o padrão e pode arriscar uma resposta que atendesse a esse padrão. Se ele não se sentisse seguro com as duas peças, o que ele poderia fazer? Continuar virando peças e sempre perguntando se a peça está adequada ou não ao padrão, até que ele pudesse descobrir esse padrão e enunciar a regra que estava na carta do seu adversário. Um outro exemplo dessa mesma tarefa. Então, o colega tira lá uma carta que diz, uma carta de regras: o produto dos pontos entre as duas partes é 12. Então, o outro colega vai começar a virar as peças do dominó. Ele vira a primeira peça, 3 e 4. Aí ele pergunta para o seu colega: essa peça está de acordo com a regra? O colega vai dizer sim ou não. Nesse caso, vai dizer sim. Por quê? Porque 3 vezes 4 dá 12. Então, ele não conta qual é a regra, mas ele diz. O aluno que acertou ali, digamos, ele viu que a peça se adequava à regra, ele vai dizer: pô, eu ainda não posso arriscar, tenho só uma peça, como é que eu vou arriscar um padrão? Então, ele vira uma segunda pedra do dominó. E essa pedra, 3 e 2, ele pergunta: está adequada à regra? O colega vai dizer sim ou não. Nesse caso, não, porque não está adequada à regra. Ele vira outra peça, 4 e 2, pergunta novamente: está adequada à regra? O colega vai dizer não. Ele vai virar, portanto, uma quarta peça. Bom, ele vai lá, vira 2 e 2, pergunta novamente: está adequada à regra? O colega vai dizer não, não está adequada à regra. Ele vai virar uma quinta peça. Aí ele vira 5 e 2, pergunta novamente: está adequada à regra? Resposta novamente: não. Ele vai virar uma sexta peça. Ele vira a peça 2 e 6, pergunta: a peça está adequada à regra? E o colega vai dizer sim ou não. Nesse caso, vai dizer sim. Então, o estudante está trabalhando com as peças, vai separar e vai observar: eu já tenho duas cartas que estão adequadas à regra. O que essas cartas têm em comum? Que ideias eu posso gerar? Ele coloca o pensamento divergente em ação, ele começa a trabalhar a sua flexibilidade de pensamento, e vai dizer: o que essas duas peças têm em comum para que eu possa tentar anunciar qual é o padrão que está ali envolvido na carta do meu adversário.
Aí ele pode observar, bom, 3 e 4, 2 e 6, se eu fizer 3 vezes 4 dá 12, se eu fizer 2 vezes 6 dá 12. Então ele pode arriscar. Olha, eu observei que o produto entre os dois valores de cada peça é igual a 12. Aí ele pode dizer, então o produto entre os pontos de cada das duas partes de cada peça é 12. E ao fazer isso, então ele acerta a regra porque ele descobriu o padrão. Então nessa brincadeira nós apresentamos aí 16 regrinhas que poderiam ser feitas, portanto, com o dominó. E o objetivo é o estudante estimular a sua argumentação, sua percepção de padrões, o seu pensamento divergente, a sua flexibilidade mental e tentar descobrir a regra que forma. Uma vez feita a brincadeira com o dominó, e os estudantes conhecendo as regras, as cartinhas que estavam trabalhando, podemos tentar variações dessa brincadeira com outros instrumentos. E aí pedir que os estudantes tentem elaborar essas tarefas, caso a gente perceba que eles têm um nível de maturidade que já permita isso. Aqui um outro instrumento muito comum na nossa cultura, o baralho, uma brincadeira com cartas para explorar os conceitos de média, mediana e moda. Né? Então, nesse caso, o baralho entra muito mais para dinamizar o trabalho desses conceitos e os estudantes poderem então aprender e confirmar essas aprendizagens. É importante que o professor, no início, faça uma revisão dos conceitos de média, moda e mediana, peça para os estudantes formarem grupos, trabalhem com baralhos inteiros, retirando apenas as figuras, os valetes, as damas e os reis, e fazendo uma correspondência do as igual a 1, trabalhando com as cartas, então, seria o equivalente de 1 a 10. Vai distribuir para esses estudantes 7 cartas, portanto, todos eles terão ali umas cartas para trabalhar, e vamos pedir para que eles organizem essas cartas em ordem sequencial, crescente ou decrescente, ou simplesmente podíamos deixá-los livres e eles perceberem que se fizesse um ordenamento, um sequenciamento, facilitaria o trabalho. Isso pode fazer parte da descoberta de estratégias dos estudantes. Então, no primeiro momento, eu pedi que esses estudantes possam observar, a partir, somando os valores que eles têm nas 7 cartas que receberam, após essa soma, como receberam 7 cartas, pedir para dividir por 7, e aí estaremos trabalhando com eles o conceito de média. E, se não fosse um número inteiro, que eles pudessem fazer a aproximação do resultado para o inteiro mais próximo. E aí eles estariam, primeiramente, trabalhando esse conceito de média, verificando quantos pontos, qual seria a média dos valores das cartas que cada um recebeu, e essa média seria exatamente a pontuação naquela rodada. Eles iriam repetir as rodadas até que um estudante alcançasse 21 pontos. Então, eles estariam todos juntos, analisando, verificando se calcularam adequadamente as médias simples e verificando quem ganhou. Essa mesma atividade, nós não colocamos aqui na projeção, poderia ser feita para trabalhar com a mediana. Então, pedir para que eles observassem qual é a carta que se encontraria dentro dessa ordem sequencial exatamente ao meio, né? São 7 cartas, eles iriam ter uma carta central, a carta número 4, mas eles poderiam observar também para discutir esse valor dessa mediana. E a mesma coisa em relação à moda. A partir de uma sequência, observar se existem cartas que repetem, quais são essas cartas que repetem, se é uma distribuição unimodal, bimodal, enfim, eles estariam trabalhando com isso. Como o baralho tem cartas aí de 1 a 10, eles teriam valores bem diferenciados entre as 7 e poderiam explorar esses conceitos. E mais uma vez trabalhado, revisado esses conceitos e trabalhado com as cartas, requisitado dos estudantes variações do jogo. Outras formas de explorar esses materiais para estimular a flexibilidade de pensamento, a sua fluência em termos de construção de uma diversidade de respostas e no processo de construção de alternativas que eles possam sugerir algo novo, né, algo bem original para explorar ainda mais esses conceitos com os estudantes. Isso, pessoal. E aí, como a gente tinha preparado hoje, a ideia era, pelo menos, mostrar elementos que são mais comumente encontrados nas escolas. Então, a gente não fez uso aqui hoje, por exemplo, de alguma calculadora gráfica que fosse acessada de forma online ou algum site específico, justamente para essa questão da dificuldade de acesso ao computador por boa parte das escolas, né? Seja pelo laboratório de informática ou por conectividade. Mas se a gente fosse abrir também o leque para o uso de atividades na internet, a gente teria também mais uma série de alternativas, né?
Mas, inclusive, a respeito da calculadora, das funções circulares, se há um laboratório de informática na escola, com a internet, você pode usar, inclusive, calculadora gráfica online, que é gratuito, né? Você coloca lá na internet e, a partir daquela calculadora gráfica, tem como eles gerarem os desenhos, as curvas, a partir das funções, e a partir daí também começar a observar o que acontece, usar um GeoGebra, usar algumas aplicações também já pré-programadas. Então, hoje, o que a gente deu a ênfase realmente foi trabalhar com aquilo que é mais prático em sala de aula, que é levar um baralho, levar um dominó, é trabalhar com o livro didático em si. E aí, apenas para a gente poder, antes de abrir para as perguntas, né, só relembrar novamente o livro que está disponível online. Muitos de vocês já baixaram, né, e a gente está sempre colocando aqui para lembrar que esse livro está gratuito, basta acessar o link da livraria da UNB ou usar esse QR Code mesmo para acessar. Esse outro livro que você pode comprar diretamente na editora CRV, ou para quem mora em Brasília, entrar em contato comigo, com o Cleiton, né? A gente tem os contatos aí no final da apresentação. A gente tem algumas unidades ainda e é possível a gente realizar a venda, pelo menos fazer com que as pessoas economizem no frete desse exemplar, né? Lembrando da biblioteca também, que já tem aí muitos textos e materiais ligados a estímulo ao pensamento crítico e criativo. Assim que os vídeos dessa série forem já preparados direitinho, a gente vai postar no site, no canal da UNB Mais Educação, e de lá vamos puxar o link para a biblioteca também, para reunir também esse material por lá. E, basicamente, acrescentando aí as redes sociais do Grupo PI, como o Cleiton falou, é o grupo de pesquisa que a gente trabalha, e que tem basicamente trabalhado com pesquisas nessa área de pensamento crítico, pensamento criativo, em matemática. Então, Instagram, Facebook. Bom, algumas pessoas já fizeram algumas colocações, no sentido de perguntas para refletirmos a respeito dessas atividades. Uma delas, né, o professor Mauro Oliveira Alencar nos pergunta, né, se em relação aos exemplos de atividades circulares, ele fala, a apresentação desse tipo de atividade de funções circulares pode ser dado para a turma retirar os conceitos e a partir daí aguçar a criatividade e a criticidade dos alunos, a partir da leitura do livro? Mauro, a gente diria que sim, né? Todo material que a gente tem na sala de aula, e especialmente em alguns campos, como funções circulares que os estudantes não conseguem ver, talvez de uma maneira tão aplicável no seu cotidiano, por fugir das atividades mais triviais que a gente faz diariamente, né? Trabalhar com esses conceitos, retirá-los de alguma atividade didática e tentar aguçar essa curiosidade dos estudantes, pedindo para que eles possam realmente verificar as aplicações, as variações, interpretações, elaboração de perguntas, né? Nós já havíamos mencionado no outro encontro, que é uma das estratégias extremamente importantes para estimular o pensamento criativo dos estudantes, saber elaborar perguntas, e que eles pudessem elaborar essas perguntas, tanto para respostas entre os colegas, uma troca, como para uma exposição em sala de aula, e que essas perguntas pudessem também se tornar objetos de investigação. Então, é sempre possível a gente trazer esse material para a sala de aula e incrementar, né, as nossas atividades, explorando esses aspectos, tanto da elaboração de novos problemas, da percepção de padrões, como o Matheus mostrou ao comentar do livro didático, né? O que eles poderiam observar e comentar a partir da visualização do gráfico de uma função seno e do gráfico de uma função cosseno. Que paralelos poderiam ser feitos? O que eles observam de igual, de diferente, se eles puderem fazer isso? Isso é uma maneira de aprofundar, tanto teoricamente, como a sua habilidade de percepção de padrões, de recorrências e elementos comuns. Exatamente. Assim como acho que o professor Alan também comentou aqui sobre o trabalho da OBMEP na escola também, né, levando trabalho de oficina de problemas. As atividades que a gente possui, né, sejam em listas de exercícios, sejam nos livros, sejam atividades que a gente pode elaborar, elas têm como a gente trabalha com diferentes abordagens, né? Então, no caso das funções circulares, eu acho muito interessante fazer com que eles, nas funções em si, eu gosto muito da ideia também deles analisarem as curvas, analisarem os gráficos.
talvez nunca tenha se falado tanto de curva exponencial, né, nos canais de internet e nos canais de televisão. Então, hoje, por exemplo, as pessoas já vêm com um pouco mais de familiaridade à curva exponencial. E aí, talvez, no retorno às aulas tradicionais, às aulas na escola, os estudantes já consigam ver com mais clareza essa curva. E por que não, então, aproveitar isso e comparar com as outras curvas, né? Então, no trabalho de funções, realmente, essa comparação de imagens, ela é muito interessante. E é muito rico justamente porque é uma figura. Então, a comparação das ilustrações são interessantes, né? E assim como o que eu queria falar também dessa questão do Alan, falando das oficinas de problemas. Então, você tem problema, que pode ser um problema que admite múltiplas respostas, mas como a gente viu também em alguns dos exemplos citados, o problema pode ter uma única resposta. Mas daí você entender qual é a estratégia que um estudante adotou é interessante, porque não necessariamente todos os estudantes resolvem com a mesma estratégia. E se há mais de uma estratégia, por que não compartilhar isso? Por que não estimular que eles troquem essas experiências? Afinal de contas, quanto mais experiências, quanto mais estratégias a gente tem acesso ao longo da nossa formação, ao longo da nossa vida, isso colabora que a gente tenha maior experiência para propor outras ideias quando diante de outros problemas. Bom, a Veronice Kowalek nos perguntou sobre comprar o e-book, né? Então, o livro Criatividade em Matemática, Conceitos, Metodologia de Avaliação está disponível para download gratuito a partir do site da biblioteca, a página da Biblioteca da Universidade de Brasília. O link já foi postado aí no chat algumas vezes hoje, então esse pode ser feito download gratuitamente, diretamente lá. O outro livro, o Matheus também já anunciou, temos alguns exemplares aqui em Brasília. E a Edileuza Borges Porto Oliveira nos pergunta, né? Ela nos pede, principalmente citou o nome do Matheus, né? Sugerir atividades para o ensino fundamental 1, em outras ocasiões, algum outro material, se tem alguma indicação de livro. Edileuza, nós temos bastante material também para essa etapa de escolarização. Nós desenvolvemos uma pesquisa em uma escola pública aqui do Distrito Federal, então temos um conjunto de oficinas inteiramente desenvolvidas, realizadas, foram testadas, verificadas a sua adequação das atividades, todas feitas com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Nessas nossas lives, em alguns momentos tivemos dificuldade de preparar, porque estão todas muito próximas, né? E estamos também com um conjunto de atividades ligadas aos nossos trabalhos, tanto na Universidade de Brasília como no Instituto Federal, e isso, pensando ainda na questão do tempo, não foi possível colocar toda essa riqueza de materiais nessas nossas apresentações. Mas esperamos, no futuro breve, retomar essa série de lives e mesmo a publicação desses materiais para divulgar essas práticas por segmentos, né? Então, um material exclusivo para os anos iniciais do ensino fundamental, outro material exclusivo para os anos finais do ensino fundamental e um material exclusivo para o ensino médio. Está no nosso horizonte de produção. As nossas dificuldades têm sido apenas administrar o tempo para dar conta de todas essas tarefas. Mas nos livros que nós indicamos, existem algumas atividades que podem ser trabalhadas com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Nos dois livros tem exemplos de atividades que podem ser trabalhadas diretamente com crianças e outras que podem ser adaptadas para trabalhar com crianças dos anos iniciais. O Elias Rafael de Souza nos faz uma pergunta que é: o pensamento crítico criativo e matemático pode ser de grande potencialidade para a resolução de problemas matemáticos triviais e não triviais. Como podemos utilizar o pensamento crítico criativo e matemática na nossa atual prática de ensino, onde o que é cobrado são os resultados positivos, especialmente aprovações em exames como Enem, ENAD e outras similares? Rafael, o que a gente pode dizer a partir das pesquisas? Eu estou falando já não apenas de busca de materiais, mas de pesquisa empírica, pesquisa na escola, e da leitura de outras pesquisas empíricas produzidas aí pelo mundo, é que, ao trabalhar com pensamento crítico e criativo, levar atividades dessa natureza para a sala de aula, os estudantes têm um ganho significativo do ponto de vista do conhecimento matemático, do ponto de vista de estratégia de pensamento,
eles conseguem transferir essas habilidades para resolver problemas de outras naturezas. Que aqui nós temos dividido muito, né, a nossa classificação de problemas, chamamos de problemas abertos, os mais típicos para estimular a criatividade e o pensamento crítico, e problemas fechados são problemas também importantes, mas são do tipo mais tradicional. Esses que encontramos nos exames, né, tanto no Enem, como no livro didático, como nas provas que realizamos nas nossas salas de aula. Então, trabalhar com os problemas abertos, né, tem demonstrado que os estudantes desenvolvem suas capacidades cognitivas, metacognitivas, autoavaliativas, desenvolvem um repertório matemático, de tal maneira que quando eles respondem a testes que são de questões fechadas, eles têm um desempenho melhor. Então, o que eu diria é trabalhar os dois tipos de situações. Uma porque favorece estratégias de pensamento, e o outro porque faz parte da rotina, que os estudantes também têm que se apropriar desses modelos de avaliações para que eles possam, quando se submeterem a elas, terem condições de resolvê-las dentro do tempo, que dominem todos os conteúdos que são avaliados. Mas o que eu diria é que, a introduzir esse tipo de problema para estimular pensamento crítico e criativo em sala de aula, eles favorecem os estudantes a desenvolver outras habilidades cognitivas e garantem sucesso quando respondem questões tradicionais de matemática. O Eric ainda colocou aqui também quais as sugestões para avaliar o uso de jogos, desafios e materiais em sala de aula. Acho que é sempre importante a gente pensar, antes de levar o jogo, o desafio para a sala, pensarmos em qual é o objetivo que esse material está sendo levado, né? Então, se a gente está levando uma atividade para fins de aquecimento, onde a ideia é a motivação, é o quebrar gelo entre os estudantes, é estimulá-lo a começar a se sentir mais à vontade, a gerar ideias, a elaborar estratégias, nessa função, talvez a avaliação ela não precisa existir para se mensurar, para se atribuir um número. Porque a ideia é justamente criar um clima mais favorável a uma outra etapa. Mas quando você também está falando do jogo em termos de querer observar como esse estudante tem condições de jogar, de interagir, de perceber como as regras, por exemplo, do dominó se encaixam naqueles valores e tal, eu acho que a observação é muito rica. É importante lembrar que muitas dessas atividades que foram mostradas no caráter mais lúdico, né, o baralho, a calculadora, o dominó, ela tem muito acesso à questão de exercitar o pensamento, de estimular a capacidade crítica e criativa. Haverá um tempo onde isso vai acabar sendo avaliado em testes de larga escala, como a gente bem mencionou já o PISA, né, que ano que vem já deve avaliar a capacidade criativa, mas nesse primeiro momento, pensando que essas atividades elas já servem como um aquecimento, como um estímulo a essa forma de pensar, que é um pouco diferente, e que a riqueza já está em prepará-lo, ainda que indiretamente, mas a sair melhor nessas questões fechadas, esses problemas mais tradicionais, como o Cleiton também mencionou ainda há pouco, né? Checando aqui as perguntas, né? O Matheus já comentou um pouco disso, né? O Eric, ao perguntar sobre como avaliar o uso de jogos, desafios e materiais em sala de aula, acho que é sempre importante, qualquer material, o professor possa fazer uma espécie de um checklist, né? Antes de aplicar, e ele verificar, aí também é o exercício da percepção de algumas irregularidades dos materiais, aqueles que despertam maior atenção dos estudantes. É importante verificar como os estudantes dominam aquele material. Um jogo de dominó pode ser um objeto enfadonho para alguns estudantes e isso é sido um recurso muito explorado durante o percurso formativo desses estudantes. Então, se eu quero levar um dominó para a sala de aula, eu tenho que, pelo menos, apresentar esse dominó com uma característica completamente diferente. Então, um elemento de avaliação sobre o recurso é o quanto esses estudantes já utilizaram, quanto eles dominam aquele recurso, eles têm, de uma certa forma, interesse, ou se eles gostariam, aí poderia ser a pergunta, né? Eles não gostariam de experimentar uma atividade diferente feita para aquele jogo. Então, a gente fala muito sobre criatividade, um conceito que a gente sempre repete é que alguma coisa só é criativa se ela representar novidade e utilidade em um determinado contexto. Então, o conceito de criatividade está restrito a um determinado momento, a um determinado grupo e a um determinado local.
Então, para que jogos possam e outros materiais realmente estimularem o pensamento criativo, eles precisam, naquele contexto onde nós estamos aplicando, representar alguma novidade para os estudantes. Por isso que é sempre bom, mesmo quando os estudantes já conhecem aquele jogo, quando eles estão explorando pela primeira vez, que a gente possa explorar com eles a produção de variações. Ou mesmo quando a gente trabalha um problema aberto, né, que não dependa de nenhum material manipulável, pedir para que eles criem variações sobre aquele tipo de problema. Porque é assim que a gente começa a ressignificar e fazer um novo a partir do conhecido. Então, eu diria, para trabalhar com jogos, a primeira coisa é saber qual a experiência dos estudantes com aquele tipo de jogo. Dependendo dessa experiência, eu recomendaria ou não usar aquele jogo. Depois, é que o jogo não represente algo de uma certa trivialidade, que é aquilo que eu já faço com lápis e papel, eu vou fazer com o jogo. Ou simplesmente estou transferindo uma conta da calculadora para um cálculo mental. Ainda assim, o jogo seria importante para dinamizar o espaço da sala de aula. Mas poderia se correr o risco do aluno dizer assim, só estou fazendo a mesma coisa, só com material diferente. Se for apenas para mudar a aparência da tarefa, possivelmente seria um recurso que não teria suas potencialidades devidamente exploradas. A gente precisa observar isso também ao selecionar algum material. Outros se o material aí tem alguns elementos ligados à segurança, se podem produzir algum tipo de ferimento ou não, proteção contra marcas, né? Nós não queremos fazer propaganda de material dentro de sala de aula, os estudantes possam comprar, preferir a marca A ou a marca B, porque foi algo enfatizado, então ter um cuidado de ter materiais que não estimulem um consumo específico de marcas, e ter aquele jogo que possa, como eu disse, ser utilizado para uma maior variedade de situações possíveis. A Márcia Leal colocou aqui uma pergunta também, né? Os saberes escolares podem ser tratados sob um ponto de vista questionador, em que o professor poderá contextualizar de maneira interdisciplinar o pensamento crítico e criativo durante as aulas. Assim, é possível perceber, após as aplicações dessas atividades, por exemplo, que os alunos gostariam que houvesse mudança na rotina metodológica da aula do professor regente? Vocês perceberam isso? Com um pouco mais de atenção, assim, eu vou colocar da pesquisa do doutorado, né? Enquanto eu apliquei na minha tese algumas oficinas na construção da tese, né? Eu apliquei algumas oficinas com estudantes do terceiro ano, apenas pincelando rapidamente, né? O que acontece? Eu fui numa escola de ensino médio na Ceilândia, convidei estudantes para irem voltar à escola na parte da tarde, já que eles tinham aula apenas pela manhã, para a gente ter algumas aulas a mais de matemática. Então, quem tinha disponibilidade e interesse passou a frequentar algumas aulas de matemática comigo, então, no outro turno. E aí eu separei esses estudantes em dois grupos. Um tinha aula comigo segunda e quarta, outro tinha aula terça e quinta. Um grupo tinha aula de matemática tradicional, o outro grupo tinha uma aula de matemática baseada naquelas oficinas, naquele modelo que a gente apresentou no último encontro. E aí, assim transcorreram as aulas, e a partir disso eu coletei os dados que precisava para poder elaborar a tese. Mas um dos quesitos que a gente prestou atenção, que a gente perguntou para os estudantes, era sobre como eles se sentiam e o que eles achavam daquelas aulas. E quando a gente perguntou para o grupo que estava tendo aula convencional de matemática, é até engraçado porque eles têm aquela questão também do apego à pessoa que é externa à escola, né? Então, eu já não era o professor regente deles. Então, já era um outro clima, um outro envolvimento. Mas a hora que eles foram perguntados sobre se a aula era diferente ou não, o grupo que tinha aula convencional hesitou um pouco, mas falou assim, não, professor, aqui, assim é legal, porque tem menos pessoas, né, porque nem todos podem vir, então tem mais pessoas com interesse e tal, mas a sua aula não difere muito, não, da professora que dá aula pela manhã. E não, tudo bem, era essa a proposta mesmo, né? Mas nisso eles estavam um pouco com o pé atrás de falar, achando que tinha que ser uma aula diferente. Quando, na verdade, eles falaram, não, a aula é mais ou menos a mesma coisa, mas assim, professor, é chato, porque às vezes é repetitivo, porque o problema não chama atenção e tal. Já no outro grupo, que teve as aulas baseadas em oficinas de criatividade, aí esse grupo foi categórico, assim, gente, as aulas são diferentes, professor. Aqui é mais legal, tá mais divertido, tá mais leve. Aí a pergunta que foi feita logo em seguida foi, mas apesar disso, apesar de ser mais leve, então, apesar de estar mais descontraído, vocês estão aprendendo?
vocês sentem que vocês compreendem os conceitos, vocês compreendem o conteúdo que a gente está trabalhando? E aí eles falaram também que sim, que compreendiam, tanto que as atividades eles conseguiam mostrar que estavam fazendo e tudo mais. Então, esse é um exemplo de um lugar que a gente categoricamente perguntou para os estudantes o que eles achavam, né, até para a questão de validar essas oficinas como algo que seja interessante para eles, como algo que fosse válido para eles, e isso aconteceu. Até os relatos diziam que, enquanto no outro modelo de aula aparecia sono, tédio, né, indiferença, nesse aparecia mais desafiado, me sinto mais inteligente porque eu resolvo um desafio, né, me sinto mais provocado. Então, essas falas foram aparecendo durante a pesquisa. Eu queria retomar a ideia do jogo. Algumas pessoas fizeram comentários aqui no chat, e aproveitei um comentário da Alessandra Lisboa, e ela falou da importância do jogo, mas ela não fez a propaganda da tese dela de doutorado, em que ela desenvolveu um jogo chamado o tapete geométrico, o tapete cartesiano. E ela fez uma representação em grande escala de toda a Universidade de Brasília, e ela utilizou, então, um jogo para trabalhar com plano cartesiano, especialmente com equações de reta, mas utilizando como se tivesse plotado o mapa da universidade em um plano cartesiano, e aí desenvolveu peças, né, tridimensionais e representou a universidade nesse jogo. Foi uma experiência extremamente significativa para os estudantes, tanto do ponto de vista de conhecerem a universidade, conhecerem os setores da universidade que estavam representados, como a aprendizagem do conteúdo de geometria analítica. Então, de fato, os jogos eles têm uma grande riqueza. Precisa de um bom planejamento, de uma boa construção, e certamente pelo Brasil afora existem muitas experiências sobre o uso de jogos, né? Aproveitei a presença da Alessandra Lisboa aqui só para anunciar a tese dela, a tese defendida no ano passado, na Universidade de Brasília, está disponível na biblioteca da Universidade de Brasília, e todos podem ter acesso também para conhecer essa experiência, que foi bastante interessante. Só colocar aqui, Cleiton, de novo, a última tela do slide. Talvez a gente tenha falado rápido, algumas pessoas ficaram com dúvida aí a respeito do grupo PI, né? Grupo de Pesquisas e Investigações em Educação Matemática, que trabalha ali sobre a liderança do professor Cleiton na UNB, né, no Departamento de Matemática, que é o grupo onde a gente então tem desenvolvido essas pesquisas. Então, quando a gente coloca aqui o Instagram, o Facebook, são as redes sociais do grupo de pesquisa. E aí lá a gente vai conseguir conversar com todos os membros do grupo, vai poder trocar materiais, né, trocar experiências. E aí esse QR Code aqui ele já leva também para a página que está no Facebook. Mas se procurar também grupo PI, MAT, UNB lá no buscador do Facebook, você consegue achar a página sem problemas também. Acabei de disponibilizar no chat um link para as inscrições. Então, quem ainda não havia preenchido para receber a declaração do evento de hoje, observem lá o link no chat para poderem fazer a inscrição. E o Igor perguntou sobre o link do trabalho da Alessandra. Eu posso depois te encaminhar, Igor, por e-mail o próprio trabalho, ou por não estar fácil agora localizar o link na biblioteca. Mas a Alessandra acabou de colocar o link aí da tese, né, no chat. Só corrigindo, eu havia postado um link para as inscrições, e no chat agora o Danilo Santos, que é da Coordenação de Integração das Licenciaturas da UNB, acabou de postar o link, é a última postagem no chat. Está mais fácil para todos localizarem e preencherem corretamente para receber a declaração.
Em breve, nós vamos aproveitar os e-mails que vocês utilizaram para as declarações e vamos enviar uma mensagem solicitando que vocês possam contribuir com o nosso trabalho, fazendo uma avaliação dessa série, uma avaliação dos programas, e cada um poderá indicar tanto alguns aspectos, considerado positivo, considerado negativo, e sugestões. Como algumas pessoas já sinalizaram, tanto pedindo materiais mais específicos para os anos iniciais, como também materiais para os anos finais e outras etapas de escolarização. Temos o objetivo de organizar, juntamente com o grupo de pesquisa, novas atividades, tanto presenciais como à distância, né, similares a essa série, e essas observações que vocês poderão nos enviar respondendo a um formulário de avaliação serão certamente muito importantes para o aprimoramento dos nossos trabalhos. Então, eu pediria, se receberem o e-mail, que gastem uns minutinhos fazendo a avaliação dessa série. O Eric me perguntou aqui no chat quais são os próximos passos do grupo, né? Eric, nós concluímos uma pesquisa, que foi uma pesquisa desenvolvida por financiamento pela Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, com anos iniciais. No início deste ano, iríamos iniciar uma pesquisa similar, agora com uma outra etapa de escolarização, já estava sinalizado, uma pesquisa com estudantes do primeiro ano do ensino médio. Nosso objetivo é continuar validando o modelo das oficinas, né, que compreende os 6 passos que apresentamos no nosso encontro passado, que vai de um aquecimento, uma aproximação para a tarefa, o problema investigativo, né, a sistematização ou formalização dos conceitos, o momento de retrospectiva, que é a revisão da oficina, e o momento final, que é de construção de perspectivas futuras. Então, a partir desse modelo, nós queremos dar sequência a um processo de validação, agora com estudantes de ensino médio. Mas lembrando que a tese do Matheus Gianni, né, já foi desenvolvida utilizando essa perspectiva com alunos de ensino médio. Então, o próximo passo está nesse campo. Nós temos membros no grupo que estão desenvolvendo, seja por conta de doutoramento ou por outros interesses, querendo aplicar o mesmo método na formação de professores. Essa é uma atividade que o grupo ainda não desenvolveu por uma questão de condições de tempo e de pessoal para executar. Então, está aí na nossa linha de horizonte, no nosso horizonte, esse campo de pesquisa. Tem outros membros do grupo que querem testar também todo esse modelo de atividade na educação de estudantes com diagnóstico de autoestabilidade e superdotação. Mas é um outro campo que está ainda parado, porque o grupo precisa de condições para ir avançando, né, nessa produção. Mas eu diria que, de maneira mais imediata, dar continuidade às pesquisas, já tendo feito uma etapa inicial com anos iniciais, agora fazer com anos finais e com o ensino médio. Depois, no futuro, expandir para modalidades, né? Ou educação profissional, ou educação inclusiva, enfim, com outros espaços de atuação, e também a própria educação de jovens e adultos. Mas isso tem sido dentro de uma perspectiva que é de médio para longo prazo, em função das condições do grupo desenvolver as atividades. E temos também à disposição, né, para pequenos eventos, né, pessoas que queiram discutir a pesquisa, né, aos estudantes de mestrado, de doutorado, que queiram, ou mesmo estudantes de graduação em algumas universidades que têm na licenciatura tanto da pedagogia como da matemática, trabalho de conclusão de curso, né, podemos pensar em pequenas reuniões de pesquisa, né, não como essas que o nosso foco era discutir um pouco a transição da teoria para a prática da sala de aula. Mas ficamos abertos também para essa atividade. Se alguém quiser algum evento, né, de maneira mais direta, por exemplo, na própria universidade onde trabalha, ou um grupo de professores, fazer um contato e, de acordo com a disponibilidade de agenda, fazermos encontros, né, digamos assim, mais sob demanda, tanto do ponto de vista teórico como prático, em pequenos grupos. A nossa dificuldade, como eu disse, é a agenda, ter o tempo disponível para atender todas essas atividades e também as das nossas instituições. Mas ficamos abertos para continuar o debate, tanto numa próxima série que queremos planejar, como eu disse, em atividades mais sectorizadas, mais pontuais, com grupos específicos. Isso, os nossos contatos estão nos slides, né, durante as apresentações, e na biblioteca também vocês encontram os contatos, então, querendo conversar e discutir, né, algum aspecto das teorias, das práticas em si, entre em contato, né, a gente vai conversando assim que possível, né.
Bom, se não tendo perguntas, né? Mais uma vez agradecemos aqueles que nos acompanharam ao longo dessa jornada. Sabemos que não é fácil dedicar 4 tardes, né? Em 2 semanas, como fizemos terça e quinta da semana passada e nesta terça e quinta-feira desta semana. Foi uma grande satisfação observar que em todos os dias tivemos um público bastante considerável, demonstrando o interesse pela temática. Nós ficamos satisfeitos no sentido de achar que conseguimos, de uma maneira bastante sucinta, bastante condensada, divulgar um pouco do nosso campo de pesquisa, do nosso campo de investigação, e agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer à Coordenação de Integração das Licenciaturas da Universidade de Brasília pelo suporte, pelo apoio, pelo estímulo no desenvolvimento dessa atividade que se configura como atividade de extensão e de formação continuada de professores. A Secretaria de Educação, de forma particular, a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, né, que é uma das cidades do Distrito Federal, pelo suporte tecnológico nesses dias, e ao grupo pelo apoio, grupo de pesquisa pelo apoio e acompanhamento. E, particularmente, eu agradeço também ao Matheus Gênio Fonseca pela parceria nessa produção, nesse diálogo constante que tivemos nesses dias de seleção de materiais, organização de slides, e dizer que foi uma satisfação estar com todos vocês, e aí, particularmente, com o Matheus, nessa parceria. Aproveitar também então, para registrar os agradecimentos, né? Eu fico sempre com medo de esquecer alguém, né, nos agradecimentos, mas agradecer realmente a Secretaria de Educação, em especial o pessoal da CRTE de Samambaia, o suporte, a coordenação então de integração das licenciaturas, a UNB mais Escola, mais Educação, né, do canal do YouTube, ao grupo PI, de Pesquisa, Investigações, Educação e Matemática, ao UFB também, a instituição a qual sou vinculado. E agradecer realmente também, especialmente ao Cleiton, porque realmente foram 4 dias muito intensos para a gente poder planejar todo esse material, por mais que a gente já tivesse muita coisa, sistematizar isso e preparar a atividade para que a gente pudesse trazer algo que consumiu bastante tempo, né? Mas foi um projeto bem interessante, foi um projeto que deixa um aprendizado muito grande para a gente e certamente alguns contatos que já vão surgindo para que a gente possa, de repente, ir ampliando essa rede de pesquisa, né? Então, acreditamos que cada vez mais a gente vai ouvir discutir sobre pensamento crítico, sobre pensamento criativo em matemática, e é uma honra a gente poder estar nesse grupo onde essa discussão tem nutrido, tem crescido a partir dessa, ser mais uma vez por todo o espaço, por toda a presença de vocês também, e me deixar à disposição também, assim como o Cleiton também já deixou, para que a gente possa continuar no diálogo, continuar trocando informações, seja por e-mail, seja depois agendando outros momentos, para que a gente possa sempre continuar aumentando aí nosso conhecimento nessa área, né? Cleiton, seu microfone. Em relação a ações futuras, continuaremos divulgando as nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e por outras páginas parceiras no Facebook, por grupos dos quais nós participamos. Por meio dessas redes, nós vamos divulgar quando todos os programas estiverem disponíveis no canal do YouTube da UNB, que é o programa do UNB Mais Educação. Os 4 programas estarão inteiramente disponíveis lá para que vocês possam assistir novamente. E tão logo eles estejam lá disponíveis, faremos uma grande divulgação novamente, para que todos possam ter acesso, possam assistir, reassistir, né, esses eventos, divulgar para outras pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar os 4 dias, e de maneira que esse material possa ficar aí disponível, né, para todos em outros momentos, informações continuadas na escola, ou mesmo até como recurso para alguma aula na formação de professores, seja na pedagogia, na matemática, ou mesmo em outras áreas do conhecimento. Então, logo teremos isso disponível. E, considerando que não temos mais perguntas, vou solicitar à equipe do CRTE de Samambaia que já possa finalizar a gravação, e aí continuamos com alguma conversa informal aqui após essa finalização. Ok, senhor Cleiton, então vou encerrar a gravação, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, velho.